Parece um mini documentário, mas com linguagem simples e direta. Cria a sensação de autoridade mais urgência. Tem algo acontecendo no seu corpo, todas as noites, enquanto você dorme. E o pior, a maioria das pessoas simplesmente ignora. Você acorda cansado, com sede, ou com aquela sensação estranha no corpo, e acha que é normal. Mas isso pode ser um sinal silencioso de glicose desregulada. Se você quer entender o que seu corpo está tentando te avisar, fica comigo até o final. E já deixa o like e se inscreve, porque esse tipo de informação pode literalmente mudar o seu futuro. Muita gente acha que problemas com açúcar no sangue só aparecem durante o dia, depois de comer, ou quando exagera no doce. Mas a verdade é outra. É durante a noite, quando tudo parece calmo, que o seu corpo pode estar entrando em alerta, e você nem percebe. Você já percebeu isso? Você deita, dorme, às vezes até por horas, mas quando acorda, parece que não descansou nada. O corpo pesa, a mente demora para funcionar, e aquela sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar, acompanha você desde o primeiro minuto do dia. Agora me responde com sinceridade. Isso tem acontecido com frequência? Porque se sim, isso não é normal. E muita gente comete o mesmo erro aqui. Acha que é só cansaço, estresse, ou mais um dia difícil. Mas o que quase ninguém percebe é que esse tipo de cansaço pode começar enquanto você está dormindo. No momento em que seu corpo deveria estar se recuperando, algo pode estar dando errado. Durante a noite, seu organismo entra em um processo profundo de equilíbrio. É ali que ele regula hormônios, recupera a energia e mantém sua glicose estável. Mas quando existe um desequilíbrio, mesmo que leve, seu corpo não consegue descansar de verdade. E é aí que começa o problema. Enquanto você está dormindo, sua glicose pode estar subindo ou caindo rápido demais, e o seu corpo entra em estado de alerta. Mesmo sem você perceber, ele tenta corrigir isso sozinho, liberando hormônios, acelerando processos internos, como se estivesse lutando em silêncio. E o resultado? Você até dorme, mas não descansa. É como se sua noite fosse interrompida várias vezes, sem você acordar completamente. E isso vai se acumulando, dia após dia, até que o cansaço vira rotina. A falta de energia vira normal, e você para de questionar. Só que aqui está o ponto mais perigoso. Isso não fica só no cansaço. Esse tipo de oscilação durante a noite pode ser um dos primeiros sinais de que algo não está bem com a sua glicose. E quanto mais tempo passa, mais o corpo sofre em silêncio, sem dor forte, sem aviso óbvio, só sinais sutis, como esse. Agora, pensa comigo. Se o seu corpo está lutando todas as noites para se equilibrar, o que será que está acontecendo enquanto você dorme e nem percebe? E tem um outro sinal que aparece junto com esse, quase sempre ignorado, mas que pode ser ainda mais claro. Aquela sede no meio da noite, a boca seca, a necessidade de levantar para beber água. No próximo ponto, você vai entender por que isso acontece e por que esse sinal pode ser um dos mais perigosos de todos. Agora me diz, quantas vezes você já acordou no meio da noite com a boca completamente seca? Aquela sensação incômoda, como se o corpo estivesse pedindo água desesperadamente. E você levanta no escuro, bebe um copo, às vezes 2, e volta para a cama achando que está tudo normal. Mas não está. Esse é um dos sinais mais ignorados e, ao mesmo tempo, mais reveladores. Porque sede durante a noite não aparece do nada. Ela é um aviso, um sinal claro de que algo dentro do seu corpo está fora de equilíbrio. E aqui está o que quase ninguém te explica. Quando a glicose no sangue começa a subir além do normal, o seu corpo entra em modo de defesa. Ele precisa se livrar desse excesso. E como ele faz isso? Tentando diluir o açúcar, puxando mais líquido e aumentando a necessidade de água. É como se o seu organismo estivesse tentando apagar um incêndio interno, em silêncio, enquanto você dorme. Por isso a boca seca, por isso a sede intensa, por isso aquela urgência que te acorda no meio da madrugada. Só que o problema não para aí. Muita gente bebe água, volta para a cama e ignora completamente o que aconteceu. Na cabeça, foi só calor.
ou talvez o ventilador desligado, ou até algo que comeu antes de dormir. Mas e se não for nada disso? E se isso estiver acontecendo todas as noites, mesmo que você não perceba com clareza? Porque o corpo não erra, ele repete sinais. E quando a sede começa a se tornar frequente, é porque algo já está acontecendo há mais tempo do que você imagina. Agora, pensa comigo. Se o seu corpo está lutando todas as noites para se equilibrar, o que será que está acontecendo enquanto você dorme e nem percebe? E tem um outro sinal que aparece junto com esse, quase sempre ignorado, mas que pode ser ainda mais claro. Aquela sede no meio da noite, a boca seca, a necessidade de levantar para beber água. No próximo ponto, você vai entender por que isso acontece e por que esse sinal pode ser um dos mais perigosos de todos. Parece um mini documentário, mas com linguagem simples e direta. Cria a sensação de autoridade mais urgência. Mas isso tem um custo. Quanto mais ele tenta equilibrar, mais ele precisa trabalhar. E isso interfere diretamente no seu descanso. Você perde qualidade de sono, acorda mais cansado, se sente mais fraco durante o dia. E sem perceber, entra em um ciclo silencioso. E tem um detalhe que muita gente ignora. Essa sede não vem sozinha. Na maioria dos casos, ela vem acompanhada de outro sinal, ainda mais claro e ainda mais difícil de ignorar. Porque depois de beber água, o corpo precisa eliminar. E é aí que entra aquele comportamento que muita gente já começou a notar: acordar várias vezes para ir ao banheiro. No próximo ponto, você vai entender por que isso acontece e por que esse pode ser um dos sinais mais perigosos de que sua glicose está desregulada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você levanta para ir ao banheiro durante a noite? Uma vez pode até parecer normal, mas 2, 3 ou até mais todas as noites, isso não é coincidência. E o mais preocupante é que muita gente já se acostumou com isso. Levanta no automático, quase sem pensar. Vai ao banheiro, volta para a cama e segue a vida como se fosse algo comum. Mas não é. Seu corpo não deveria interromper o sono várias vezes assim. O sono foi feito para ser contínuo, profundo, restaurador. E toda vez que você acorda, mesmo que por poucos minutos, você quebra esse ciclo. Agora junta isso com o que você viu antes: a sede durante a noite. Você bebe água e pouco tempo depois, o corpo precisa eliminar. Só que aqui está o ponto mais sério. Quando existe excesso de glicose no sangue, os rins entram em ação para tentar retirar esse excesso. E junto com o açúcar, vai água embora também. É como se o seu corpo estivesse tentando se limpar, forçadamente, durante a madrugada. E isso gera um efeito em cadeia. Você perde líquido, seu corpo se desidrata aos poucos, a sede aumenta e você acorda de novo. Percebe o ciclo? E o mais perigoso é que isso vai acontecendo noite após noite, sem dor intensa, sem alarde, só pequenos sinais que vão se repetindo até virar rotina. E quando vira rotina, a maioria das pessoas para de questionar. Começa a achar que faz parte da idade, ou do hábito de beber água à noite, ou até do sono leve. Mas a verdade é que seu corpo pode estar lutando todas as noites para equilibrar algo que está fora do controle. E cada vez que você levanta, seu descanso é interrompido. Seu cérebro não entra nas fases mais profundas do sono. Seu corpo não se recupera como deveria. E no dia seguinte, vem o cansaço, a irritação, a falta de energia, que você já acha normal. Só que isso não é só desconforto, é desgaste, silencioso, progressivo. E quanto mais tempo isso continua, mais o organismo sofre. Agora pensa, se o seu corpo está te acordando várias vezes à noite, não é só por causa da água, é porque algo dentro dele está pedindo atenção. E tem um outro sinal, que muitas vezes aparece junto com esse, mas que assusta ainda mais quando acontece. Gente que acorda no meio da noite suado, com o coração acelerado, com uma sensação estranha, difícil de explicar, como se algo estivesse errado, mesmo sem motivo aparente. No próximo ponto, você vai entender por que isso acontece e por que esse pode ser o sinal mais alarmante de todos. Agora presta atenção nisso. Esse pode ser o sinal mais assustador de todos, porque ele não é só incômodo, ele mexe com seu corpo inteiro e muitas vezes causa medo. Você já acordou no meio da noite com o corpo suado, o coração acelerado e uma sensação estranha, difícil de explicar?
mesmo sem motivo aparente, sem pesadelo, sem barulho, sem nada que justificasse aquilo, só aquela sensação de alerta, de perigo, como se seu corpo tivesse te acordado à força. Se isso já aconteceu com você, não ignore, porque esse tipo de reação não acontece por acaso. Durante a noite, enquanto você dorme, se a glicose sobe ou cai de forma brusca, o seu corpo entra em modo de emergência. Ele entende que algo está errado e reage. Libera hormônios do estresse, acelera os batimentos, ativa mecanismos de defesa, como se estivesse tentando te manter acordado, como se estivesse tentando te proteger. E é por isso que você acorda assim, suado, agitado, confuso, com aquela sensação ruim, difícil de explicar. Agora pensa no impacto disso. Você estava em um momento de descanso profundo e, de repente, seu corpo te joga para fora desse estado, te coloca em alerta, te faz sentir que algo está errado, mesmo você não entendendo o quê. E isso não só assusta, como desgasta, porque cada episódio desse é um sinal de que seu organismo está lutando para se equilibrar. E quando isso começa a repetir, o problema deixa de ser pontual e passa a ser um padrão silencioso, que muita gente ignora até ser tarde. E aqui está o ponto mais sério de todos. Esses 4 sinais que você viu, cansaço ao acordar, sede durante a noite, vontade constante de urinar e esses episódios de alerta no meio da madrugada, raramente aparecem isolados. Eles se conectam, formam um quadro, um aviso completo do seu corpo mostrando que algo pode não estar bem com sua glicose. Mas a maioria das pessoas só percebe quando surgem problemas maiores, quando seu corpo já está mais desgastado, quando os sinais deixam de ser sutis e viram sintomas difíceis de ignorar. Por isso, o que você faz a partir de agora importa. Observe, preste atenção nos detalhes, no seu sono, nas interrupções, nas sensações que você vem ignorando. Seu corpo não está contra você, ele está tentando te avisar. A pergunta é, você vai continuar ignorando ou vai começar a escutar? Se esse vídeo abriu seus olhos, faz uma coisa agora. Se inscreve no canal, porque aqui você começa a entender os sinais antes que eles virem problemas. E esse pode ser o passo mais importante para proteger o seu futuro.